O grupo de elementos conhecido como os outros metais contém alguns dos elementos mais utilizados na sociedade moderna. Se você alguma vez tomou um refrigerante em latinha ou guardou as sobras do jantar em embalagens de metal, certamente deve ter usado algum dos outros metais. Os outros metais são elementos localizados entre os metais de transição e os metalóides na tabela periódica. Comparados com os metais de transição, os outros metais são mais maleáveis, têm ponto de fusão e ebulição mais baixos e são mais eletropositivos. O alumínio é um metal branco prateado que compõe 8% da crosta terrestre. Embora seja o metal mais abundante no planeta, nunca é encontrado em sua forma pura. Ao contrário, ele deve ser separado dos outros minerais através de um complicado processo de eletrólise. O alumínio é usado em milhões de produtos no mundo todo e é o metal mais importante comercialmente. É o principal metal utilizado em redes de transmissão. O galho é um metal cinza azulado utilizado para produzir semicondutores, transistores, termômetros de quartzo e ligas de baixo ponto de fusão. Um composto deste elemento, o arsenido de galho, pode produzir um raio laser diretamente da eletricidade. O índio é utilizado na fabricação de células solares, fotocélulas, transistores, espelhos e no revestimento de rolamentos de alta velocidade. O estanho é um metal branco prateado que pode ser encontrado na natureza no estado metálico. Ele tem uma boa resistência à corrosão. A aplicação de uma fina camada protetora de estanho em outros metais é um dos principais usos desse elemento hoje em dia. O estanho se torna frágil a baixas temperaturas e algumas pessoas acreditam que essa propriedade possa ter contribuído para a derrota de Napoleão durante o rigoroso inverno russo. O talho é um metal tóxico, mole e cinza prateado, que não pode ser usado puro porque reage rapidamente com o oxigênio e o vapor d'água, transformando-se em uma substância preta e farinhenta. Compostos de talho são utilizados para produzir vidros com baixo ponto de fusão e para fazer detectores de radiação infravermelha. O chumbo é um metal maleável, cinza azulado e resistente à corrosão que escurece rapidamente quando em contato com o ar. Hoje em dia, o chumbo é utilizado em muitos produtos, incluindo baterias, soldas, ligas metálicas e proteção contra a radiação. O chumbo é conhecido desde os tempos remotos. Os romanos utilizavam o metal para ligar seus aquedutos e construir encanamentos. Porém, uma exposição prolongada a esse elemento pode ser fatal, o que pode ter contribuído para a queda do grande Império Romano. O bismuto é um metal frágil e branco com uma leve tonalidade rosa. Ele se torna mais resistente quando magnetizado mais do que outros metais. Além disso, é ainda o metal com a menor condutividade térmica depois do mercúrio. O bismuto é utilizado para fabricar ligas metálicas, fibras acrílicas, plásticos, fusíveis elétricos e dispositivos para detectar incêndios. Todos os outros metais são elementos opacos que possuem densidade relativamente alta. Esses elementos são geralmente dúcteis e dobráveis, como os metais de transição. Eles apresentam algumas propriedades diferentes. Comparados aos metais de transição, os outros metais são geralmente mais maleáveis e possuem pontos de ebulição e fusão mais baixos. Seus átomos são mais eletropositivos, o que significa que perdem seus elétrons da camada de valência com maior facilidade do que os metais de transição. Estas diferenças podem ser explicadas com um olhar mais atento à localização desses metais na tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos são listados em ordem de número atômico. O número atômico representa o número de prótons no núcleo do elemento. No seu estado normal ou fundamental, o núcleo é rodeado por um mesmo número de elétrons. Conforme o número atômico aumenta, geralmente a massa e o tamanho do átomo também aumentam. Quando você lê a tabela periódica do início ao fim, cada linha horizontal é chamada período. Cada período representa o número de camadas eletrônicas que o átomo possui normalmente. Por exemplo, existem 4 camadas eletrônicas em um átomo de galho, então ele está no 4º período. Enquanto um átomo de talho no 6º período possui 6 camadas eletrônicas. Quando você lê a tabela periódica da esquerda para a direita, as linhas verticais são chamadas grupos.
Elementos em um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Eles são chamados elétrons de valência e determinam como os elementos interagem. O mundo moderno se apoia na eletricidade e nas linhas de transmissão de alumínio que a trazem para as nossas escolas, casas, escritórios e espaços públicos. O elemento de número 13 na tabela periódica é o alumínio. O seu símbolo atômico é Al. O alumínio, um metal maleável e prateado, é um excelente condutor de calor e eletricidade. É também não magnético, não produz faíscas e é o segundo metal mais maleável depois do ouro. O nome do alumínio vem da palavra latina alumen, que significa alume, um dos compostos do elemento. O alumínio é classificado como outro metal e se localiza na terceira coluna da tabela periódica, o terceiro período. Cada átomo de alumínio é constituído por uma nuvem de elétrons que rodeia o núcleo compacto, onde fica quase toda a massa do átomo. Em sua forma mais comum, o núcleo tem 13 prótons carregados positivamente e 14 nêutrons. O alumínio possui 13 elétrons carregados negativamente que equilibram seus 13 prótons. Estes elétrons são encontrados em 3 camadas em volta do núcleo, que pode ser visualizado como sendo construído a partir do gás nobre precedente, o neon. O neon possui 10 elétrons distribuídos entre 2 camadas eletrônicas. Os 3 elétrons a mais no alumínio determinam seu comportamento particular. Os 2 primeiros são encontrados no orbital 3s, em forma de esfera. O elétron restante é encontrado em um dos 3 orbitais em forma de halteres 3p. O alumínio reage transferindo seus 3 elétrons da camada de valência para os não metais. O alumínio puro é um metal relativamente reativo, mas o ferro laminado mostrado neste experimento formou uma camada protetora transparente porque foi exposto ao ar. Uma pequena peça de metal de galho que possui um ponto de fusão muito baixo foi fundida no ferro laminado utilizando uma pistola de ar quente. Uma seringa é usada para retirar o alumínio através do galho derretido. Depois, a seringa é utilizada para coletar uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio é misturado com o galho, os 2 metais formam uma amálgama que destrói o revestimento protetor e permite que o alumínio exposto ferruje. Esse processo ocorre em algumas horas, mas aqui é mostrado fora da escala de tempo. Por causa de seu efeito destrutivo que o mercúrio e o galho têm no alumínio, seu transporte é proibido em aviões, que são feitos geralmente em ligas de alumínio. O alumínio é o metal mais abundante do planeta, porém nunca é encontrado em sua forma pura. Uma vez separado dos compostos nos quais é encontrado, pode se transformar em milhões de produtos úteis. A leveza do alumínio e sua durabilidade o tornam ideal para a fabricação desde peças de veículos e materiais de construção até tacos de beisebol. E como ele resiste à ferrugem, também é utilizado para produzir tudo, desde latas de refrigerante e pregos até os grampos em saquinhos de chá. Percorremos um longo caminho desde a primeira lâmpada acesa no início do século XX. Hoje, as linhas de transmissão elétrica atravessam todo o país, chegando até os lugares mais remotos. O cobre foi usado inicialmente para os cabos de transmissão por ser um bom condutor de eletricidade. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, foi substituído pelo alumínio nas linhas de alta tensão. Embora os átomos de alumínio conduzam 60% da eletricidade que os átomos de cobre conduzem, o alumínio é 3 vezes mais leve. Então, 454 gramas de alumínio podem, na verdade, transmitir 2 vezes mais a eletricidade do que a mesma quantia de cobre.